especialmente queremos mais uma vez agradecer o carinho sempre com que nós somos recebidos, acolhidos aqui no Centro Espírita Meimei. Dizer que sempre é uma alegria, uma satisfação retornarmos a esta casa. Nós rogamos a Deus, rogamos a Jesus, a espiritualidade amiga, a mentora de nossa casa, Irma de Castro, nossa querida Meimei, com toda a equipe espiritual que trabalha aqui nessa instituição, que possa nos envolver a todos em vibrações de paz. E todos nós que hoje vimos a essa casa espírita, que possamos aqui colher os benefícios, as benesses, que com certeza já estão sendo proporcionadas a cada um de nós. Toda casa espírita é um templo de oração. Aqui nós conjugamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e as energias que aqui são geradas estão beneficiando a todos, encarnados e desencarnados. Mas muito mais do que isso, vai se espraiando, vai se espargindo, vai chegando a quem tem necessidade. Ao lar dos vovôs e das vovós, aqui contigo a casa. Quando José Carlos fez a sua oração inicial, ele pediu pelas pessoas todas, de uma forma muito interessante, que estão em desvios de condutas, pedindo inclusive pelos nossos governantes. E nós precisamos fazer muito, lembrar muito dos governantes em nossas orações, porque as suas responsabilidades são muito grandes. E quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança, maior a prestação de contas, em especial quando esse trabalho está direcionado à sociedade, à coletividade. Então são atividades muito complexas e são pessoas que precisam muito das nossas orações, dos nossos pensamentos direcionados para que eles possam fazer o melhor e cumprir com dignidade o mandato que lhes foi outorgado, que lhes foi conferido. O tema das nossas reflexões para esta belíssima manhã de domingo, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Londrina, está relacionado com a justiça e a misericórdia divina. Quando Jesus esteve conosco, no momento mais importante que o planeta viveu até hoje, quando Jesus vem à Terra e pessoalmente vem nos trazer a segunda revelação divina a toda a humanidade. Já tínhamos recebido a primeira, quando Moisés, um espírito extraordinário, de muito entendimento, de muita compreensão, que veio num momento muito difícil da evolução da humanidade terrestre e nos trouxe a lei divina para todos nós, os 10 mandamentos, um ordenamento que, se observado hoje, sem que nós tivéssemos conhecido nada além disso depois dele, o mundo já seria muito melhor hoje. Ele veio num momento muito difícil, um espírito de escola, confiado pelo Mestre Jesus para nos trazer a primeira revelação a toda a humanidade. E a partir de Moisés, a lei de justiça estava implantada no planeta. Nós vivíamos então a era da justiça, mas a justiça ainda era dura, inexorável, olho por olho e dente por dente. Com Jesus, com a implantação da nova era na Terra, com a era do amor, um dos primeiros conceitos que Jesus nos trouxe é justamente com relação à divindade. Quando Ele nos ensinou que Deus é o Pai, o
primeiro que chamou Deus de Pai, mas é um Pai de amor, de bondade, um Pai de justiça, mas acima de tudo, um Pai de misericórdia. E se nós lançarmos os nossos olhares e relembrarmos um dos momentos mais importantes dos ensinamentos de Jesus aqui na Terra, no 2º ano do seu trabalho extraordinário, da sua missão, da divulgação dessa, que é, que para sempre será a maior mensagem que o mundo conheceu, no Monte das Beatitudes, quando ele nos traz o Sermão da Montanha. Um dos aspectos, uma das bem-aventuranças, sempre nos chamou muita atenção. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Diferente das demais bem-aventuranças, onde há uma regra, um proceder, e há uma compensação, uma recompensa em decorrência daquele proceder. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm puro, limpo coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores ou promotores da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E assim seguem as bem-aventuranças, com um direcionamento e algo a ser obtido com aquela conduta. Mas uma em especial: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Todos nós somos carentes, somos necessitados de misericórdia. E a palavra misericórdia vem do miserere, mais córdia, que seria sentir compaixão, comiseração das pessoas que passam por necessidades, um coração que se apieda diante das dificuldades das pessoas que estão ali, muitas vezes à nossa frente. Sentir misericórdia, córdia coração. Sentir as necessidades que as pessoas estão passando. Em quantas passagens de Jesus conosco aqui na Terra, nós vemos a narrativa dos evangelistas. Jesus foi tomado de compaixão. Quando as pessoas pediam: apiada-te de mim, mestre, Rabi, ajuda-nos, tem compaixão no meu sofrimento. E as passagens evangélicas, conforme os registros, Jesus foi tomado de compaixão. Jesus sentiu a situação e a necessidade das pessoas. Isso é misericórdia. Só que no sentido amplo, ampliado, maior de todos, está a misericórdia de Deus para com todos nós. Ontem, pela manhã, nós estávamos fazendo a nossa refeição, ouvindo a televisão, e um fato chega pelo noticiário, dizendo que uma criança, uma menina, de apenas 5 anos de idade, estava andando de bicicleta próximo à sua casa, à sua residência, quando uma bala perdida a encontrou. E em decorrência desse acidente, ela veio a óbito. Ela retorna ao plano espiritual. Mais estarrecedor ainda, na continuação da notícia, de que esse já é o 35º fato ocorrido de balas perdidas que encontram pessoas, e em decorrência disso, esses companheiros retornam ao plano espiritual. Somente nesse ano de 2015, 35 ocorrências, 5 vítimas, crianças, entre 5 a 12 anos de idade, que retornam ao plano espiritual. Nós ficamos pensando: o que leva a acontecer tal fato, em especial com crianças?
que veem dessa forma a sua existência interrompida e o seu retorno à pátria espiritual. Mais do que isso, quando nós vemos pessoas comentarem a respeito desses fatos, e eles dizem: como pode acontecer tal coisa? Mais do que isso, pessoas chegam a dizer: como Deus permite que tal fato ocorra? Era apenas uma criança, querida por toda a comunidade, uma criança de bons princípios, de bons propósitos. Mesmo no começo ainda, na primeira fase da sua infância, a criança já demonstrava, já apresentava aqueles bons propósitos. Como pode acontecer um fato desse? Chegam a duvidar da providência divina em nossas vidas. Mas é nesse momento que a doutrina espírita chega até nós, trazendo as suas luzes, as luzes do entendimento, da compreensão, trazendo as explicações por que acontecem esses fatos. Há uma programação para isso? Há um planejamento? Casos fortuitos? Não. Nós estávamos uma vez em Curitiba, no Colégio Lins de Vasconcelos, naquele momento, em frente ao Hospital Bom Retiro, e ouvimos uma palestra, uma conferência de José Raul Teixeira. Em determinado momento da sua conferência, ele refere-se justamente a esse fato das balas perdidas. E José Raul Teixeira nos ensinou naquela noite que, na verdade, não existem balas perdidas. As balas vão encontrar justamente aqueles que estão compromissados com a lei, seja em qualquer momento da sua existência. É claro que não vamos excluir dessa situação, nós iremos excluir aquelas situações em que as pessoas dão causa para que isso aconteça. Por exemplo, um colega nosso de trabalho nos registrou esse fato há muitos anos, mas foi marcante para nós. Ele conta que ele estava na sua casa, 9 horas da noite, com a sua família, vendo televisão, ele e a esposa, 10 horas, 11 horas, 11h30 da noite. Ele já praticava o suicídio continuado, inconsciente e consciente, quando fazia uso do tabagismo. Que não nos iludamos, meus irmãos. O tabagismo, o alcoolismo constante, aqueles fatos que são continuados, repetidos, hoje são considerados já formas de suicídio. Nem sei se podemos considerar já indireto, porque existem tantas observações, tantos registros. Quando a pessoa pega uma carteira de cigarro e lê o que está ali naquela carteira, dizendo os malefícios que causam, as consequências, as situações das mais difíceis, e mesmo assim a pessoa continua ainda no seu hábito, no seu vício. Ela está consciente de que ela poderá ter uma doença gravíssima, que poderá passar pelo processo da desencarnação em decorrência disso. Então não podemos dizer que é inconsciente. O uso contínuo de alcoólicos tem as mesmas consequências. E vejam que essas são drogas consideradas lícitas. É preciso repensar a respeito dessas situações, que são motivos de levar companheiros mais cedo de retorno ao plano espiritual. É preciso, mais do que nunca, nos dias atuais, repensar a respeito dessas situações. Mas o companheiro então chegou 11h30 da noite e percebeu que já não tinha mais cigarros na sua carteira. E a compulsão é muito grande. Ele diz para sua esposa: eu vou comprar cigarros. E ela pergunta: onde você vai? Não, aqui, a 2 quadras de casa tem um bar, eu vou ali comprar.
E ela chega para ele e diz para ele: não vá, não vá. Esse bar tem má fama, má reputação. Quantos fatos nós já ouvimos registrados de situações que ocorrem nesse ambiente? Não vá, é perigoso. Sexta-feira, 11h30 da noite, é muito arriscado. E ele olha e diz: não, o que pode acontecer? Eu vou rapidinho ali e volto, nada pode acontecer de ruim. E vai. Não obstante os apelos, as rogativas da sua esposa. Está ali comprando cigarro, pega o cigarro, está pagando. De repente, lá no fundo daquele bar, daquele estabelecimento, uma confusão. Gritaria. E alguém saca de uma arma e dá um tiro. E ele sente um estremecimento, um impacto forte que o leva para trás. E instintivamente coloca a mão no peito. E quando ele tira a mão, já vem manchada de sangue. 3 dedos abaixo do coração. Instalou-se o projétil da arma de fogo. Ele falou que naquele momento já não viu mais nada. Cai, é socorrida, é levado ao hospital, e o médico diz: você teve muita sorte, porque um pouco mais para cima e você já não estaria conosco, teria outras situações tão difíceis. Ele fica mesmo assim 3 a 4 meses ainda em recuperação. E quando ele volta, registra esse fato. Será que estava escrito que aconteceria alguma coisa dessa forma com aquele companheiro? Está num lugar ruim, não aconselhado, num horário não aconselhado. Nós entramos deliberadamente em situações de risco e ainda não podemos dizer que estávamos no planejamento, no plano espiritual, que nós passaríamos por aquela situação, porque nós deliberadamente entramos numa situação de risco em nossas vidas. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E nesse capítulo, a primeira parte, causas atuais das aflições. E vamos ver que grande parte das aflições pelas quais nós passamos hoje, nós mesmos é que demos causa, ainda nessa existência, pela nossa imprevidência, pelos nossos exageros, excessos, intemperança, desequilíbrios de toda ordem. Nós acabamos dando causa às aflições que nós passamos nessa existência. Mas na segunda parte, depois desse capítulo, causas anteriores das aflições. E aí nós vamos começar a ver que existe um planejamento espiritual em algumas situações que nós deveremos passar aqui na Terra. Muitas delas situações de resgate para todos nós. Atentamos. Muitas delas oportunidades de resgates para todos nós. Porque não são todos aqueles que estão sofrendo aqui na Terra que necessariamente estão passando por processos expiatórios ou de resgate. Falaremos um pouquinho mais adiante a esse respeito. Mas na verdade, quando estamos passando mesmo assim, e se Jesus falou que bem-aventurados, benditos seriam aqueles que choram, que sofrem, e depois nas explicações desta máxima, desse ensinamento de Jesus, nessas situações a pessoa está resgatando, está ressarcindo algo que está pendente na contabilidade divina em suas vidas. Então, a oportunidade de resgatar, de ressarcir, é uma bênção, porque passando por aquela situação, por mais difícil que seja, nós obteremos o resgate. E resgatado, porque poderemos continuar, prosseguir o nosso processo de crescimento, de evolução, sem aquela culpa que ficaremos cobrando, na verdade, ou ficando livres, em decorrência da lei que nós próprios infringimos. Porque a justiça consiste em dar a cada um aquilo que é seu, proporcionar a cada um aquilo que lhe pertence, em ambos os sentidos. Se nós transgredimos a lei a qual estamos subordinados,
toda transgressão terá uma consequência. Toda consequência terá uma responsabilização. E a responsabilização será nossa se transgredirmos essa lei. Tudo ficará computado, registrado, marcado? Sim, porque a justiça é a cada um conforme as suas obras, ou a cada um conforme aquilo que lhe pertence. A cada um aquilo que lhe pertence. Isso é justiça. Então, vamos às vezes acumulando situações em nosso desfavor, se as infrações forem sendo repetidas e reiteradas em nossas vidas. Mas o lado bom disso tudo é que tudo que nós fizermos de bom, de útil, de proveitoso, de belo, de ajuda, de cooperação, de auxílio, por menor que seja o ato, também será considerado em nosso favor e em nosso benefício. E dentro daquele entendimento de que o que nós vamos fazendo de bom irá compensando aquilo que nós fizemos de equivocado, também, mais uma vez, nós vamos ver a misericórdia de Deus para conosco, que nos permite sempre o resgate, sempre o ressarcimento pelas obras, pelo amor, pela ajuda, pelo auxílio e pelo amparo, pelo entendimento. Essa é a parte belíssima da lei que nos rege. Então, se deveremos ressarcir e resgatar tudo que fizemos de equivocado, por outro lado, tudo que fazemos ou faremos de bom, também estará sendo computado em nosso próprio benefício. Isso é um alento para todos nós. Mas muitas pessoas já voltam realmente ao plano físico, dentro da programação feita no plano espiritual, dos resgates pelos quais precisará passar para a liberação, para o ressarcimento. Cada um conforme a situação que vivenciou. Por isso que nunca podemos generalizar situações aqui no planeta Terra. Porque somos individualidades. Cada um tem um proceder, cada um tem um entendimento, cada um tem uma forma de atuação. Podemos ir nos comprometendo, ir nos liberando, conforme a nossa forma de agir. Então, nenhum caso pode ser semelhante, mas igual, muito difícil, porque somos individualidades. Retornando ainda à questão, nós dizemos, a doutrina espírita traz luzes para o nosso entendimento. E quando nós começamos a compreender as situações, ao entender a situação, cada vez mais nós fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso sentimento de gratidão a Deus, que é nosso Pai Criador, que é Pai de amor, de bondade, de justiça, mas acima de tudo um Pai de misericórdia. Mas como entender fatos dessa natureza? Quando uma bala atinge uma criança de 5 anos de idade, às vezes até para nós espíritas, temos visto entre os companheiros de ideal espírita, muitas vezes, sabem que existem situações anteriores ligadas ao fato, mas ainda assim com dificuldades às vezes no entendimento. O espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. Essa obra foi psicografada pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, e tem uma particularidade, uma peculiaridade. A primeira parte, quem recebeu foi Valdo Vieira, que psicografou a primeira parte do livro. E na segunda parte, Francisco Cândido Xavier. Isso a pedido do espírito Hilário Silva, nesse livro A Vida Escreve. No capítulo 5º, intitulado O Preço da Remissão, tem uma história muito interessante. Eu me lembro que muito jovem ainda, quando tive a oportunidade de ler esse livro, essa história, me chamou muito a atenção, em especial, esse fato registrado nesse capítulo 5º, intitulado O Preço da Remissão. Então ele começa registrando, o espírito Hilário Silva, que no dia 8 de fevereiro do ano de 1957, na cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, aconteceu um fato que estarreceu aquela comunidade ribeirinha. Um pescador chamado Darlan chama seu filho
Adilson, de 7 anos de idade, e pede que o menino atravesse o rio, porque na outra margem estava um conhecido seu, e ele receberia uma mensagem que precisaria repassar aquele seu vizinho na outra margem do rio. Então ele pede para seu filho Adilson, de 7 anos, mas como um menino muito pequeno ainda, pede que a outra filha, chamada Josefina, os dois atravessem o rio de canoa e levem aquela mensagem para o vizinho que está na outra margem do rio. E eles, acostumados a isso, porque era a sua vida, nasceram naquela comunidade, nasceram junto ao rio, sabiam nadar, conheciam aquele rio muito bem, e o pai lhes pede, tome cuidado na travessia, em especial pelos perigos que vocês já conhecem, que tem nesse rio. E eles vão. Pequeno menino de 7 anos, Adilson, a sua irmã Josefina, e pegam a canoa e vão levar a mensagem que o seu pai pedira ao vizinho na outra margem do rio. Quando eles chegam bem no centro do rio, onde a correnteza é um pouco mais forte, menino ainda, 7 anos de idade, fica de pé na canoa e começa a fazer brincadeiras com a sua irmã, e ela diz, não faça isso, né? É perigoso, em especial aqui no centro, bem no meio do rio. Mas na hora que ele faz isso e vai sentar novamente, desequilibra-se e cai na água. Não havia perigo nenhum, porque eles sabiam nadar muito bem. Mas quando seu pai dissera que eles deveriam ter cuidado com os perigos que eles desconheciam do rio, primeiro por causa da correnteza, em especial mais naquele ponto do rio. E de vez em quando, rio de água doce, de vez em quando passavam cardumes, de um dos peixes mais terríveis que tem naquela região, pela sua voracidade, que são cardume de piranhas. E quando o menino cai à água, de repente ele já sente algo pegar no seu pé e na sua perna. E com o sangue que se liberta com a primeira incisão que é feita por aqueles peixes que têm dentes afiadíssimos, o cardume todo vai ao redor do menino e ele afunda e fica uma grande mancha vermelha na água, e a sua irmã, estarrecida, os pais estão na margem, estarrecidos, sem nada poder fazer para ajudar aquele menino, e o corpo submerge. Sob o olhar aterrorizado de pai, de mãe e de irmã, que nada pode fazer para ajudar o menino naquela situação. Passam-se alguns minutos, o rio volta a se acalmar novamente, o pai, agora desesperado, pega a outra canoa e vai em direção à filha, que estava completamente desesperada. Ao chegar no local, o pai mergulha no rio, o cardume já havia passado, não era algo constante, de vez em quando acontecia aquilo, de vez em quando acontecia, e volta e encontra o corpo do seu filho, num estado lastimável. Porque os peixes são muito ferozes. Traz praticamente somente quase o esqueleto do menino, de apenas 7 anos de idade. E aquele fato marcou tão profundamente aquela comunidade da cidade de Monte Alegre, que passou durante muitas semanas e meses, apesar de ter o nome de Monte Alegre, em profunda tristeza pelo fato ocorrido. Porque o pequeno Adilson, de apenas 7 anos, um menino muito vivaz, muito alegre, muito bem quisto por todos ali da comunidade. E a notícia sai no jornal e diz: Monte Alegre hoje sente muita tristeza diante desse fato. E foram vários meses onde o coração de todas aquelas pessoas ficou amargurado em decorrência do fato. 8 de fevereiro de 1957. É a primeira parte da história que nos traz o Espírito Hilário Silva. E nós ficamos pensando, fazendo uma correlação entre balas perdidas, situações que ceifam vidas ainda na infância, no começo das grandes oportunidades que é a vida para todos nós. A vida é a maior bênção que nós temos de oportunidades de crescimento, de evolução e de elevação aqui no plano físico. E às vezes são ceifadas, são cortadas tão cedo, em tão tenra idade. Mas nesse momento vem a doutrina espírita e nos traz
as luzes, para que nós possamos entender as situações e, com base no entendimento, muitas vezes do passado, entender as situações do presente, mas mais do que isso, sabendo dessas realidades do passado e de suas consequências no presente, e esse é o ponto mais importante, faz com que nós paremos e comecemos a reestruturar as nossas vidas no presente, para que no futuro não venhamos a passar pelas dores, pelas vicissitudes, pelos processos muitas vezes dolorosos e difíceis, devido à invigilância, a esses desvios de conduta que o José Carlos falou aqui mesmo na sua prece, aqui na nossa vida agora. Então, é a oportunidade de reestruturarmos a nossa vida e dentro dos conceitos da misericórdia divina, que sempre permite o resgate pelo amor, já começar a resgatar aquilo que precisa ser resgatado, já nessa existência, aproveitando essa bênção, que é esse momento que nós estamos aqui na Terra. Então essa é a parte mais importante, quando a doutrina vem até nós e diz: meus irmãos, vamos reestruturar as nossas vidas. Sabemos das consequências, porque já voltaram companheiros para nos esclarecer, para nos dizer que tudo que fazemos aqui terá uma consequência no plano espiritual, e tudo que nós fizermos deveremos responder por isso. Então sejamos mais prudentes nas nossas ações e atitudes. O Espírito Hilário Silva agora nos conta a segunda parte da história. E se nós não a tivéssemos conhecido, não tivéssemos conhecimento, ficaríamos como as pessoas ficam hoje, dizendo: mas por que fatos dessa natureza acontecem? Como Deus pode permitir que isso ocorra, como dizem outros companheiros que ainda não têm esse conhecimento e essas luzes para nós entendermos o amor, a bondade e a misericórdia do Pai. Então nos conta o Espírito Hilário Silva, regressando agora ao século XVII, e vai até a Península Ibérica e chega em Portugal, e nos diz que naqueles tempos do século XVII, um senhor feudal muito rico, muitas propriedades, muitas terras, tem o seu filho Antônio José Maria de Alenquer. Somente um filho, consequentemente, será o herdeiro de todas as suas propriedades. Mas, no momento da vida desse homem, desse senhor feudal, ele traz ao conhecimento do seu filho um fato que ele escondera durante alguns anos. Tivera ele um relacionamento extraconjugal e desse relacionamento um filho veio ao mundo. E ele agora apresenta a esse filho, um menino com 7 anos de idade, chamado José Joaquim, e sabendo já que em breve esse senhor feudal deveria retornar ao plano espiritual, traz esse menino, que ele já sabia ser seu filho, agora para morar ali junto com ele, talvez nos últimos momentos da sua existência terrestre. Que foi uma alegria enorme para o menino ver reconhecida a paternidade, poder morar naquele local tão aprazível, tão bonito. E era só alegria para os dois, porque Antônio José Maria de Alenquer não viu naquele menino um irmão, mas ele viu alguém com que ele deveria repartir os haveres que o pai haveria de deixar. Mais uma vez, a não compreensão, o não entendimento das realidades espirituais. Estou abrindo alguns parênteses aqui na história, para nós comentarmos. O que é importante para nós nesse momento na nossa existência terrestre? A espiritualidade nos diz: importante para nós é aquilo que nós levaremos como espírito retornando ao plano espiritual. Isso é importante. O resto tem importância relativa, momentânea e passageira aqui na Terra. Então os bens, todos os bens materiais, não os levaremos. Os títulos ficarão aqui na Terra.
serão motivos de legados que nós deixaremos para os filhos ou para os outros. Mas qual é o maior patrimônio, então, que nós podemos conseguir? O patrimônio que nós levaremos ao plano espiritual quando retornarmos? Todo o conhecimento que nós tivermos obtido e adquirido. Isso é patrimônio imortal do Espírito, e levaremos sempre conosco. Por isso que é importante aprendermos tudo que for possível a nós em qualquer momento da nossa vida. Não importa se já estamos lá no ocaso da nossa existência, quando já sentimos que em breve talvez retornemos ao plano espiritual, não importa. O importante é adquirirmos sempre novos conhecimentos, porque eles serão agregados ao nosso patrimônio. Nós ficamos assim, algo que nos toca profundamente quando nós vemos pessoas já com seus cabelos brancos, ainda buscando, muitas vezes faculdades, buscando cursos, buscando entendimentos, e dizendo isso é importante. E nós dizemos é importantíssimo, porque além de ajudar a ativação das células neuronais, que é algo importantíssimo para nós em todos os momentos, está amealhando para si conhecimentos e ampliando o seu patrimônio espiritual. Então o conhecimento sempre, aprendermos sempre com as pessoas, aprendermos nos livros, nas obras, nos estudos, participemos. A casa nos oferece grupos de estudos, filiemo-nos. São oportunidades maravilhosas de adquirirmos conhecimento das realidades espirituais, conhecimentos da mensagem de Jesus para todos nós. São oportunidades ímpares em nossas vidas. Esse conhecimento, essa bagagem é nossa. E, concomitante a esta, as nossas obras, tudo aquilo que nós fizermos de bom, de belo, de justo, de ajuda, de amparo, de auxílio, amenizarmos, amainarmos, suavizarmos, podemos achar tantos outros adjetivos para com a dor do próximo, para com o sofrimento, para com as vicissitudes e necessidades daqueles que estão passando por dificuldades. Tudo o que nós pudermos fazer é patrimônio que vai entrar como obras em nosso benefício, em nosso favor. Então é isso que é importante. Voltando agora à nossa história, Antônio José Maria de Alenquer viu naquele irmão, meio-irmão, apenas um intruso que teria que repartir com ele a propriedade de seu pai e todos os bens. Movido pela ambição, porque a ambição é algo terrível em nossas vidas. As pessoas não poderem estar contentes com aquilo que conseguiram, que conquistaram. Parece que sempre algo está impulsionando. Não estou falando daquela ambição que ajuda a pessoa a evoluir e a crescer. Essa impulsiona a pessoa ao crescimento. Estou falando da ambição desmedida, aquela que as pessoas não encontram mais satisfação no que tem, se não tiver sempre no passo seguinte, no estágio subsequente. Não consegue aproveitar o que tem, porque já estão pensando um pouco mais adiante. E Antônio José Maria de Alenquer vivia naquele momento nessa situação, somente pensando nos bens terrestres. E um dia arquiteta um plano terrível. Mas só que para arquitetar aquele plano ele precisava de testemunhas a seu favor. Então ele chama o seu mordomo, Manuel Macário, e chama que ele traga também a sua esposa e a sua filha, uma menina de 10 a 12 anos de idade, e pedem que vão junto com eles fazer um passeio, onde ele, o seu meio-irmão e aquele casal com a sua filha acompanhassem eles num passeio pela propriedade, uma propriedade muito grande. E quando eles chegam lá no final da propriedade, um lago, e ele chega para o seu meio-irmão e diz: ali tem peixinhos, vale vê-los, eles são bonitos. E quando o menino, na sua ingenuidade, apenas 7 anos de idade, que não conhecia, estava deslumbrado com aquela beleza, aquela nova vida, vai e fica naquele fosso, naquele poço, e a hora que ele chega ali,
Antônio José Maria de Alenquer empurra-o para dentro do poço. Para dentro do fosso, sob o olhar daquelas 3 pessoas, do casal e da irmã. Quando ele é arrojado para dentro do poço ou do fosso, peixes vorazes, na verdade, eram que estavam lá. Em poucos minutos, a grande mancha se forma e depois de alguns momentos volta à tona, ou melhor, foi resgatado já o corpo, praticamente somente o esqueleto naquele menino. E o fato fora tido como um acidente, que o menino fora olhar os peixes, desequilibrara-se e caíra. E para confirmar essa história, o casal e a irmã corroboraram. Todos tomaram o fato como um acidente e a vida prossegue como prossegue para todos nós, com tranquilidade. E todos viveram bem até o fim das existências. O casal que recebeu, participou do fato e testemunhou o acidente, foi agraciado também com propriedade, com dinheiro, e viveu bem até o resto da sua existência. E o jovem adquire toda a propriedade, como era o seu desejo. Nos diz o Espírito Hilário Silva, século XVII. Deus concede bênçãos, porque o que a justiça humana não pode alcançar, a justiça divina alcançará com toda certeza, porque fica marcado em nós as marcas do que nós fizemos. Quando nós falamos que a pessoa que está ingerindo bebidas alcoólicas ou inalando teores provenientes do tabagismo, o corpo perispiritual está registrando essas situações. E ao retornar ao plano espiritual, as marcas são perispirituais, que precisam ser sanadas, porque todas as máculas devem ser trabalhadas. E Jesus nos ensinou que nós não sairíamos dessa prisão enquanto não resgatarmos o último centavo, o último centil. Palavras de Jesus há mais de 2000 anos. O Espírito Hilário Silva então nos diz, nesse conto chamado O Preço da Remissão, que houve oportunidade do ressarcimento pelo amor, como é dado a todos nós em nossas vidas. Mas as marcas foram tão grandes e tão profundas, porque quando nós retornamos ao plano espiritual, nós podemos ofuscar o que a nossa consciência está nos cobrando. Mas quando nós retornamos ao plano espiritual, aquilo vem para nós com uma força e com uma carga energética muito grande. E às vezes, não obstante o trabalho do bem, ainda as marcas são tão profundas que os espíritos pedem: eu preciso retornar ao plano físico, eu preciso passar por uma situação semelhante, para que dessa forma então eu fique liberto dessas vibrações que são muito pesadas e angustiantes para mim. E ele diz que foi dado então a Antônio José Maria de Alenquer a possibilidade de retornar. E ele volta então com o menino Adilson, que cai, como havia empurrado o seu irmão de 7 anos, agora ele cai naquele rio. E o casal que acompanharam olhando, sem fazer nada, deliberadamente a primeira vez, volta agora, sem poder fazer nada, porque aquilo os angustiou durante tanto tempo. E podiam fazer e não fizeram. E agora que querem fazer, não podem. Mas foi a forma escolhida para o resgate, para a libertação da sua situação pelas quais passaram. Tudo dentro de acordo com a justiça divina. Tudo de acordo com a misericórdia do Pai, que nos proporcionou oportunidades para o ressarcimento. Difícil os fatos, muito, mas são momentos de libertação para todos nós. É por isso que Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os aflitos, porque estarão chorando agora, mas estarão se libertando de débitos pesadíssimos, às vezes, do passado, e continuando o seu processo de evolução e de crescimento agora com a consciência quites com a lei maior que nos rege. Há programação espiritual para muitos fatos, com toda certeza. Muitas vezes o Espírito pede, implora para passar por aquela situação para o seu processo de resgate e de ressarcimento. E José Raul Teixeira registrava naquela conferência feita em Curitiba que aqui no mundo há injustiça, há injustos, mas não há injustiçados. Isso é extremamente profundo. Há injustiça, há injustos, mas não há injustiçados. São pessoas que estão em débito com a lei e estão tendo oportunidades benditas do resgate. Mas quando falamos que Deus é amor, como falou o apóstolo João, entendendo a grandiosidade do Pai, Deus é amor. Ele permite que nós possamos ressarcir todos os fatos pelo amor, para que não tenhamos que aprender ou resgatar pela dor, ou ainda pelo sofrimento. Isso é misericórdia divina, oportunizar para cada um de nós resgates, crescimento, evolução e reparação pelo amor, que é o grande convite que a doutrina espírita faz para todos nós. Quando ela nos diz que fora da caridade não há salvação, ele está nos dizendo que é o caminho da nossa evolução aqui na Terra. É ajudando, é colocando o amor em ação, em movimento. Isso se chama caridade. É dessa forma que nós estaremos ajudando a quem precisa, resgatando os nossos débitos e caminhando com passos firmes e decididos pela nossa própria evolução. Precisamos entender e compreender esses ensinamentos. Gostaria de fazer uma observação pela importância. Ficamos pendente esse fato quando nossa fala um pouco atrás. Temos que ter muito cuidado quando olharmos uma pessoa que está num processo de resgate, de expiação, muitas vezes doloroso. Nunca lançarmos para essa pessoa, o nosso olhar dizendo: passa por um processo de reajuste e de resgate. Isso seria muito difícil de nossa parte. Se a pessoa já está no processo de sofrimento e de expiação, provavelmente ela está passando por um processo de reajuste e de resgate. Devemos olhar para essas pessoas com olhares misericordiosos, sentindo o que a pessoa sente e fazendo o que nos for possível para ajudar aquela pessoa que resgata, porque todo resgate é processo de libertação. Se não pudermos fazer nada, lancemos, vibremos em favor dessa pessoa, pela prece, pela oração, que ela tenha forças para poder passar por essa prova, porque a prova é libertadora para ela. Nunca julguemos, como nós já vimos tantas vezes acontecer. Está passando, imagino que não deve ter feito então para isso. Seria extremamente desumano e até cruel de nossa parte pensar assim a respeito por alguém que passa por um processo expiatório. Porque muitos estão passando por processos expiatórios sem precisar estar necessariamente resgatando alguma coisa. Relembraremos rapidamente, nosso horário já está quase nos convidando para os encerramentos, quando Jesus passa com 2 discípulos, eles olham um cego de nascença. Veja o alcance e o entendimento espiritual que os discípulos têm, porque perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Ele próprio ou seus pais? Vejam a profundidade e o alcance da pergunta dos discípulos, que já tinham conhecimento com toda certeza das realidades espirituais, porque se viam alguém passando por uma provação, quem pecou? Ele próprio está em processo de resgate, de ressarcimento, expungindo aquilo que macula ainda o seu espírito, o perispírito, ou seus pais. E Jesus olha para ele e diz: não, nem ele e nem os seus pais.
Ele veio assim para que nele fosse mostrada a glória do Pai aqui na terra. Ou seja, ele não tinha nada a resgatar. Mas por que veio então uma situação expiatória tão difícil quanto é a cegueira humana hoje? Para que nele se fizessem as obras do Pai. É um Espírito que vem em missão, que vem em trabalho, para colaborar naquele momento. Tem outros que vêm assim. Muitos companheiros vêm passando por processos difíceis e expiatórios, mas são pessoas de coragem. São pessoas que, passando pelo sofrimento, acabam ajudando outras pessoas que passam pela mesma situação a ter coragem e a prosseguir. Quantas pessoas nós vemos em processos expiatórios que julgamos serem expiatórios dificílimos, mas que na verdade vêm para dizer: é possível, meu irmão, passar por essa situação e ganhar essa existência. É possível aprender ainda, mesmo diante das dificuldades, e acaba se tornando exemplo para demais pessoas que também passam por aquelas dificuldades. Quantas pessoas nós vemos assim, que fazem os seus processos dificílimos a nosso haver, a nosso olhar, mas que estão, na verdade, vindo para ajudar pessoas a passar, aqueles sim que precisam resgatar, a passar por situações tão difíceis. Tenhamos sempre piedade, sejamos piedosos em nossos olhares para com todas as pessoas que sofrem aqui na terra, porque nós também somos carentes de misericórdia. E a misericórdia do Pai Celestial para conosco é abundante, é inexcedível. Olhemos para os nossos irmãos com olhares externos e de compreensão, por aqueles que sofrem, ajudando-os no seu sofrimento, nas suas provações. Se não pudermos fazer nada, vibremos o nosso pensamento em seu benefício, para que tenham força, fé e coragem para passar pelas suas situações. Mas, mais uma vez, eu lembro de José Carlos, que foi muito feliz e incluído na sua prece. As pessoas que estão em desvios de conduta, os nossos governantes, os dirigentes do nosso país, os legisladores em âmbito municipal, estadual, federal, os governantes em ambos os poderes, são pessoas compromissadas com o desenvolvimento da sociedade. Se estão agindo mal, terão que responder tudo o que estão fazendo. Se Jesus falou que ninguém sairá daqui sem resgatar o último ceitil, o último centavo. Ceitil, em algumas traduções, quer dizer quadrante, quer dizer a quarta parte do centavo. Só para dizer que tudo deve ser ressarcido. E as pessoas que se locupletam, que nós vemos nos noticiários, são pessoas que estão adquirindo para si seríssimos compromissos, que terão que resgatar pelo amor, pelo trabalho, ou de outras formas que a providência outorgar para cada um de nós. Mas a nós compete lançar os nossos olhares misericordiosos também para eles, porque são irmãos equivocados aqui no planeta. Se olharmos o processo de corrupção e ficarmos exigindo a prisão, a punição, nós estamos lançando na psicosfera vibrações que não irão ajudar. Mas lancemos o nosso olhar misericordioso, peçamos que as pessoas tenham, sejam iluminadas suas consciências, para que retomem os seus mandatos, que era de trabalho em favor de todos, e que todos responderão pelos seus atos. Isso é justiça divina. Mas a misericórdia do Pai é inexcedível para todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Nós queremos agradecer nessa manhã de domingo, em primeiro lugar, pela presença de todos. Muito obrigado. Agradecemos pela atenção, mas agradecemos em especial pela permuta, pela troca de vibrações que recebemos. As palestras fluem, se encadeiam e se desenvolvem conforme o ambiente está claro. Todo o processo anterior é importante, mas aqui, para que ela possa bem se desenvolver, é preciso que o ambiente esteja harmonizado. E quando ele está tão harmonizado como está hoje, com tantas vibrações fraternas, e que nós sentimos chegar até nós, isso facilita as coisas. Desenvolve a fluência, chama o raciocínio e a memória, ajudando no trabalho a ser desenvolvido. Então, muito obrigado a todos por todos esses benefícios e benesses que nós recebemos. Que
Deus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Retornemos aos nossos lares e possamos sair daqui, como nos falou o apóstolo Paulo, sendo as cartas vivas que irão levar a mensagem a todas as pessoas que nós encontrarmos. Muito obrigado e Deus nos abençoe.